Recentemente eu vi algumas pessoas falando sobre Dante ir ao inferno e não era sobre Devil May Cry. Também ouvi uma história de terror intitulada Comédia Divina dos Skyhawks. Então do nada tinham vários vídeos, até memes sobre um livro chamado Divina Comédia. Eu dei uma pesquisada e acabei descobrindo que era um livro bem famoso e extremamente importante para a literatura. Então decidi ler. Eu não sei quantas partes farei sobre esse livro, mas esse vídeo vai ser um resumo e análise do que eu li até então. Você pode também só ouvir, já que não vai ter nada muito importante passando na tela, até porque é um livro, não um filme, né, porra? Este livro ele tem uma linguagem meio complexa, com palavras que eu tive que pesquisar bastante para fazer esse vídeo. Portanto, peço a você que deixe um like ou comentar algo, porque isso ajuda muito. Primeiramente, há uma nota editorial falando que Divina Comédia é um poema alegórico, é uma obra de fantasia, e que talvez seja um dos pontos limites que a inteligência humana pode alcançar. É dito também sobre problemas na tradução deste livro para outros idiomas. Temos também uma nota biográfica que fala um pouco sobre o autor. Dante nasceu na Florença em 1265. Filho de nobres, ele se dedicou desde cedo aos estudos, principalmente áreas como teologia, letras, ciência, desenho e música. Ele também dedicou boa parte de sua vida à política e foi muito importante em sua cidade natal. O livro começa com Dante perdido em uma floresta. Ele fica a noite toda lá, e ao subir uma montanha encontra uma pantera que simboliza luxúria e fraude, um leão que simboliza soberba e violência, e uma loba que simboliza avareza e incontinência. Os animais o repelem para a selva. Virgílio aparece. Este, por sua vez, representa a razão humana. Será ele que guiará Dante pelo inferno. Depois Beatriz o guiará pelo paraíso. Assim que eles chegam na porta do inferno, há palavras terríveis escritas ali. Eles passam pelo vestíbulo, encontram as almas daqueles que não foram fiéis a Deus, mas também encontram Caron, ou Caronte, um icônico barqueiro infernal. Sua função é passar as almas para ultramargens, para serem punidas severamente. A terra treme, Dante desmaiado por uma luz que lampeja de repente. Ele é acordado por um trovão e percebe que se encontra na borda do abismo. Virgílio diz que ele descerá primeiro e Dante logo depois. Eles entram no limbo onde estão os que não foram batizados, homens, mulheres e crianças. Mais adiante ele vê um espaço luminoso, onde se encontram sábios da antiguidade, que embora não eram cristãos, viveram virtuosamente. Entre eles estão Seneca, Diógenes, Platão e Sócrates. Dante e Virgílio descem ao segundo círculo. No ingresso do segundo círculo está Minas. Ele é responsável por atribuir pena às almas. Este círculo está repleto de luxuriosos. Dante questiona Virgílio sobre quem são as almas, e este diz que a primeira regeu nações e teve uma vida com muitos prazeres. Chamava-se Seminares, governadora da Babilônia. Também se encontra ali Cleópatra, Tristão e Paris. Estes últimos dois são conhecidos por serem cavaleiros de romances medievais. Dante e seu guia descem para o terceiro círculo. A terceira camada é dedicada para os gulosos. A punição é ficarem abaixo de uma chuva de água, neve e granizo. Além disso, eles também são punidos sendo dilacerados e cortados por Cérbero, o famoso cão infernal da mitologia grega. Ao passarem por ali, Dante encontra Siaco, outro florentino. Aparentemente esse apelido era atribuído a pessoas gulosas.
Siaco discute com Dante algumas questões da cidade. Dante também o questiona sobre o destino de algumas pessoas famosas. Siaco revela alguns que estão em outras camadas do inferno por outros pecados específicos, e os poucos que se salvaram. Após isso, Siaco volta a seu tormento e Dante segue com Virgílio para a próxima camada. Ao chegar no quarto círculo, que é dedicado aos avarentos e pródigos, eles se encontram com Pluto, deus do submundo na mitologia romana, que, descontente com a presença de Dante, diz furiosamente: Pape Satan, Alep, que significa como Satã, príncipe do inferno. Um mortal ousa entrar aqui. Virgílio, ouvindo isso, pede para Dante não se amedrontar, pois Pluto não tem poder e, portanto, não pode fazer nada contra ele. Logo em seguida, Virgílio dá um esporro em Pluto e conduz seu discípulo a ver a punição das almas desta camada. Dante, demonstrando compaixão aos condenados, pergunta a seu mestre quem são e o que fizeram para sofrer aquilo. Seu mestre explica que nesta camada estão aqueles que usaram indevidamente a riqueza material que tinham em vida. Ele e Virgílio discutem a respeito de fortuna. No quinto círculo, Dante e Virgílio chegam ao pântano lamacento, conhecido como Stygia, onde são punidas as almas dos iracundos e dos passivos. Ao se aproximarem, se deparam com Phleges, o barqueiro do Stygia, que é descrito como uma figura vingativa e feroz. Phleges, inicialmente hostil em relação a Dante, acaba obedecendo a Virgílio, que informa que eles precisam atravessar o pântano. Assim que entram na água turva, Dante observa as almas dos iracundos lutando entre si na superfície, simbolizando a violência e a fúria que dominaram suas vidas. Essas almas estão em um ciclo interminável de agressão, refletindo suas falhas em controlar a ira. Entre elas, Dante reconhece Filippo Argentino, um florentino que tenta atacá-lo, mas Virgílio o protege, ressaltando a impotência dos iracundos. As almas dos passivos estão submersas na lama, incapazes de se mover ou se expressar, simbolizando aqueles que, em vida, se deixaram levar pela indiferença e pela passividade. Virgílio usa essa oportunidade para ensinar Dante sobre as consequências do pecado, da ira e da indiferença. Eu tentarei fazer mais vídeos longos assim, 10, 12 minutos. Eu farei futuramente mais partes sobre Divina Comédia, abordando os outros círculos do inferno. Eu também achei bem interessante como Dante se inspirou em lendas e mitologias clássicas para criar essa obra. Por exemplo, Caronte e Cérbero, sendo claras referências à mitologia grega, e Tristão e Paris, sendo referências a contos medievais. Então, se quiser ver mais deste conteúdo, se inscreve aí.